Bem, um dado sobre a economia, isso é bem importante. Diante da crise provocada pela pandemia, o Ministério da Economia cortou hoje a projeção oficial de crescimento do Produto Interno Bruto, do nosso PIB, de 2,10% para 0,02%. O governo também informou que um recuo nas previsões de arrecadação deveriam levar a um bloqueio de 37 bilhões e meio de reais em recursos de ministérios, mas isso não será feito por conta da decretação de estado de calamidade pública, como a gente acabou de falar. Na última semana, o governo já havia revisado a perspectiva de alta da atividade de 2,4% para 2,1%. O número, porém, ainda não considerava o agravamento da crise do coronavírus e, obviamente, a guerra no preço do petróleo. No relatório bimestral de avaliação fiscal divulgado hoje, o governo já cortou em 32 bilhões e 700 milhões de reais a estimativa de receitas para este ano. Foram considerados fatores como uma menor previsão de recolhimento com certos impostos, a exclusão dos ganhos com a privatização da Eletrobras, representava mais ou menos 16 bilhões de reais do orçamento, e uma retração de 9,4 bilhões na expectativa de arrecadação com recursos naturais após a queda do preço do petróleo. Eu estou frisando essa questão do petróleo porque, na minha opinião, aqui, Zé Maria Trindade, isso é decisivo nesse momento. Olha, Silvio, o mundo será repensado, né? O PIB brasileiro não será o mesmo, como o PIB mundial não será o mesmo depois desta crise que nós ainda estamos atravessando e nem chegamos no pico, ou seja, na parte mais grave da crise. Para você ter uma ideia, os estados pediram 15 bilhões de reais ao governo federal, não só para combater a crise, né, investir em hospitais, em atendimento, mas também nas consequências da paralisação da economia. Isso vai ter consequências graves. Os estados pediram também para não pagar as parcelas das dívidas. A União é o fiador de todas as dívidas estaduais, né? Então, é esta situação. E esse PIB terá que ser repensado e ninguém sabe exatamente como ficará. Nada ficará como antes, diz o próprio secretário de Receita, Mansueto Almeida. Ele garante que tudo será recalculado e isso é verdade. Então, depois desta crise, tudo será recalculado e revisto. Nós estamos aqui com vários estados totalmente paralisados, como o Distrito Federal está. A polícia está nas ruas aqui fechando, abaixando portas, para você ter uma ideia, né? E é evidente que depois da crise de saúde haverá uma crise econômica muito grave. Eu sei de casos aqui em Brasília de pessoas saindo das lojas chorando, funcionários chorando, sem saber o que será no futuro, porque eles dependem de comissão. Além disso, dependem do emprego e o patrão diz que as faturas não param de chegar e não há vendas, né? Então, essa atividade econômica terá aí em 3 meses um desdobramento muito grave. Augusto Nunes, vai daí. Não, é o seguinte, qualquer previsão feita agora é mero palpite, né? Esse 0,02 do PIB pode ser muito menos, pode ser um pouco mais, é muito cedo. Zé lembrou bem, nós não chegamos ainda ao pico da pandemia, né? Nada assustador no Brasil, tudo indica que esse pico não atingirá as elevadas altitudes do pico italiano, e depois a coisa começa a baixar. De qualquer maneira, o que é projetado agora já permite constatar o seguinte: é uma crise mundial. Mundial, todo mundo vai viver dificuldades. Em todos os países é assim. Se você não tem pessoas saindo às ruas, é claro que você não terá compradores e, portanto, o comércio não terá para quem vender. Se você decreta uma quarentena rigorosa, como, por exemplo, é a italiana, como é que o sujeito vai sair para frequentar uma loja? É isso mesmo. Todos os setores da economia vão sofrer muito. É um tipo de democratização do pesadelo
semelhante, não com aquela escala, que foi até agora, pelo menos, não se compara à escala absurda que atingiu a gripe espanhola, mas é aquilo, toda a família, inclusive a minha, perdeu alguém para a gripe espanhola. Não teve jeito, todos morriam. Né? Da mesma forma que na guerra, é uma guerra. Na Revolução de 32 em São Paulo, toda a cidade paulista perdeu alguém. Você vê pelo nome de rua lá, todas. Taquaritinga tem uns 3, 4. É assim. Então, infelizmente, nós temos de nos preparar para superar esse pesadelo e sabendo quais são qual é a extensão aproximada dele, a duração aproximada. Mas, olha, por enquanto, qualquer previsão é apenas uma aposta. Se a pessoa for mais otimista, como é o meu caso, acho que vai terminar mais cedo. Se a pessoa for menos otimista,